Certa vez me falaram que a maneira como você termina um ministério é mais importante do que a maneira como você começa. Trocando em outras palavras, como você termina a sua jornada de vida nos mais variados campos importa muito, talvez mais do que como você começou a sua própria vida. O capítulo de número 12 de 1 Samuel nos fala da despedida de Samuel. E cá entre nós, quando nós lemos esse capítulo, nós temos um certo tom melancólico, porque Samuel talvez não termina a carreira dele do jeito que ele imaginava terminar. Ele entrega o posto de liderança de Israel para Saul a contragosto, porque o povo estava pedindo um rei no lugar do reinado de Deus sobre eles. O rei é escolhido, Saul é confirmado no reino e chega a hora de Samuel dar espaço a Saul. O tempo de você se retirar para dar espaço ao outro é algo muito importante. Muitas vezes as pessoas falham miseravelmente, tanto no ministério quanto na vida, por não saberem o momento de se retirar e dar espaço a outra liderança, dar espaço a outras pessoas. Samuel reúne todo o povo de Israel diante dele e faz o último acerto de contas, que é o acerto da integridade. Ele pergunta: olha, eu estou aqui, me falem, eu defraudei alguém? Eu prejudiquei alguém? Eu tomei algo do povo para os meus interesses particulares? Tá certo que os filhos de Samuel lidavam as coisas com certa ganância e o povo estava atento a isso, mas Samuel, ele era uma pessoa íntegra. Versículo 4, e o povo respondeu: Tu não nos explorastes nem nos oprimistes, tu não tirastes coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel diz: então o Senhor é testemunha daquilo que vocês estão falando. E ao mesmo tempo que Samuel apresenta as suas credenciais finais como um servo bom e fiel, como um juiz de Israel íntegro, ele aponta para o histórico de rebeldia e de erro do povo de Israel, começando pela história de Moisés do Êxodo, passando por todo o período dos juízes e também do episódio com Naás e os amonitas, onde o povo clama por um rei que pudesse vencer as suas batalhas, na verdade abandonando o Senhor. Ele diz no versículo 5: Todavia, se vocês desobedeceram ao Senhor e se rebelaram contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Era um aviso solene que Samuel estava dando ao povo de Israel, no sentido deles obedecerem a Deus e transformarem o histórico de rebeldia num histórico de bênção, porque a obediência traz bênção e bênçãos de Deus. Olha só que interessante no versículo 16: Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar entre vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Samuel estava pedindo provas a Deus, que estava como testemunha de que o povo era um povo rebelde e que na sua rebeldia eles pediram um rei. Num tempo em que não costumava chover, que não tinha trovão, Deus manda um trovão e todo mundo fica assustado, dizendo a Samuel: ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Diante da manifestação de Deus, o povo reconhece que eles fizeram mal em pedir um rei. Eles fizeram o mal, mas Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, é soberano sobre a história. Deus usa atos pontuais de rebeldia para que isso se transforme em ocasiões de Deus alcançar mais uma vez o seu povo e abrir a possibilidade de algo poderoso que ele estava para fazer e pavimentar o caminho da redenção que viria depois de Saul por meio da família de Davi. Samuel responde:
Não tenham medo, de fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. A palavra de Deus nos declara que quando nos arrependemos de todo o coração, Deus nos perdoa. Muitas vezes nós ficamos angustiados com os pecados que nós cometemos e nós ficamos com aquele sentimento de culpa diante do Senhor. Nós ficamos constrangidos até em orar, até em ir para a igreja, porque nós sabemos o mal que fizemos. Mas Deus diz que nós não podemos ficar parados no mal e no erro. O que nós fizemos, nós resolvemos pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo de todo pecado, porque Cristo é fiel e justo para nos perdoar, mas depois nós devemos cessar de fazer todo o mal. E Samuel, que teria todos os motivos para ficar ressentido contra o povo, diz: "E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito." O profeta e último juiz de Israel nos mostra a faceta da graça e do amor de Deus. Mesmo diante de um povo rebelde, mesmo diante de um povo que não queria nem Samuel e tampouco Deus, Samuel diz o seguinte: olha, eu vou continuar orando por vocês. Eu vou continuar ensinando vocês a andarem pelo caminho certo. E essa decisão imita o coração do Senhor, que mesmo diante dos nossos pecados, permanece misericordioso para nos perdoar, para nos alcançar com a sua graça, para nos restaurar. Como que Deus trata a nossa rebeldia e os nossos pecados? Por um lado, ele trata com justiça, apontando o nosso erro e às vezes nos fazendo experimentar das consequências duras das escolhas erradas que nós fazemos, mas também sempre com um braço estendido de misericórdia e de amor, pronto para nos acolher quando nós nos damos conta do erro que fizemos e nos arrependemos diante do Senhor. É um momento melancólico, mas é uma finalização de uma etapa importante da história de Israel, que vai abrir formalmente o governo de Saul, a história do Reino Unido que vai até Salomão, a história posterior do povo de Deus debaixo de monarquias, dinastias, de um poder real. Meus queridos, nunca nos esqueçamos que Deus é todo disponível para estender a sua misericórdia e graça sobre todos nós, conquanto que nós reconheçamos o nosso histórico de rebeldia, nós deixemos de fazer o mal e sirvamos o Senhor de todo o coração. Que Deus fale ao seu coração por meio desse capítulo. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.